Neste exato momento, enquanto você lê estas palavras, existe uma versão de você que decidiu não assistir a este vídeo. Existe outra versão que nunca aprendeu a ler. E existe uma versão que está lendo isto em um universo onde a física funciona de maneira completamente diferente. Não é ficção científica. Não é filosofia abstrata. É uma consequência matemática direta das equações que governam nossa realidade. E o mais perturbador, você não pode provar que essas outras versões não existem. Em 1957, um jovem físico chamado Hugh Everett apresentou sua tese de doutorado na Universidade de Princeton. Seu orientador era John Wheeler, um dos gigantes da física teórica. A tese tinha apenas 137 páginas, mas continha uma ideia tão radical que a maioria dos físicos simplesmente se recusou a levá-la a sério. Everett não estava propondo uma nova partícula ou uma nova força. Ele estava dizendo algo muito mais perturbador. Cada vez que você faz uma escolha, o universo se divide. Literalmente, completamente, em versões igualmente reais. A comunidade científica ridicularizou a ideia. Niels Bohr, o patriarca da física quântica, nem sequer quis discuti-la. Everett abandonou a física acadêmica, trabalhou em análise de sistemas para o Pentágono e morreu aos 51 anos, acreditando que sua teoria havia sido um fracasso. Mas algo extraordinário aconteceu nas décadas seguintes. As equações de Everett começaram a fazer sentido para uma nova geração de físicos. Não porque fossem convenientes ou filosóficas, mas porque eram matematicamente inevitáveis. Hoje, a interpretação de muitos mundos de Everett é levada a sério por uma parcela significativa dos físicos teóricos. Não por misticismo, não por desejo de acreditar em algo fantástico, mas porque, quando você resolve honestamente as equações da mecânica quântica, sem adicionar colapsos artificiais ou observadores especiais, você obtém múltiplos universos. Não como possibilidade, como necessidade matemática. Mas antes de mergulharmos nas equações, precisamos entender o problema que Everett estava tentando resolver. E esse problema começa com um dos experimentos mais estranhos já realizados na história da ciência. Imagine que você está em um laboratório escuro. À sua frente, há uma parede com duas fendas verticais estreitas. Atrás dessa parede, há uma tela que registra onde as partículas atingem. Você começa a disparar elétrons, um de cada vez, através das fendas. Cada elétron é uma partícula minúscula, com massa e carga. Você esperaria que cada elétron passasse por uma fenda ou pela outra, criando dois pontos na tela. Mas não é isso que acontece. Em vez de dois pontos, você vê um padrão de interferência. Faixas alternadas de luz e escuridão, exatamente como você veria se ondas estivessem passando pelas fendas e interferindo umas com as outras. Mas você está disparando partículas individuais. Como uma única partícula pode interferir consigo mesma? A única explicação possível é que cada elétron está, de alguma forma, passando por ambas as fendas simultaneamente. Está existindo em uma superposição de estados. Agora vem a parte verdadeiramente perturbadora. Você decide descobrir por qual fenda o elétron realmente passa. Você coloca um detector em uma das fendas. E no momento em que você faz isso, o padrão de interferência desaparece, completamente. Agora você vê apenas dois pontos, como se os elétrons fossem partículas normais, passando por uma fenda ou pela outra. O simples ato de observar mudou o comportamento do elétron. Este experimento foi realizado pela primeira vez por Thomas Young em 1801, usando luz. Mas quando foi repetido com elétrons individuais no século XX, a estranheza se tornou inescapável. A física quântica nos diz que antes de você observar, o elétron não está em um lugar ou outro. Ele está em ambos os lugares simultaneamente. Está em uma superposição quântica. E apenas quando você observa, essa superposição colapsa em um estado definido. Mas aqui está a questão que atormentou Everett. O que exatamente causa esse colapso? Por que a observação é especial? E o que acontece com todos os outros estados possíveis que não observamos? A interpretação padrão, chamada de interpretação de Copenhague, simplesmente aceita o colapso como um fato fundamental da natureza. Quando você observa, a função de onda colapsa. Fim da história. Mas Everett percebeu algo profundo.
Não há nada nas equações da mecânica quântica que descreva esse colapso. As equações de Schrödinger, que governam a evolução dos sistemas quânticos, são completamente determinísticas. Elas nunca preveem um colapso. Elas preveem superposição contínua. Então Everett fez uma pergunta simples, mas radical. E se não houver colapso? E se a função de onda nunca colapsar? E se todas as possibilidades continuarem existindo, mas em ramos diferentes da realidade? Quando você observa o elétron passando pela fenda esquerda, não é que as outras possibilidades desapareçam, é que você, o observador, também entra em superposição. Existe agora uma versão de você que viu o elétron passar pela esquerda e outra versão que viu passar pela direita. Ambas as versões são igualmente reais. Ambas continuam existindo. Mas elas não podem mais interagir, porque estão em ramos diferentes da função de onda universal. Parece loucura, mas matematicamente é a solução mais simples. Você não precisa adicionar nenhum mecanismo misterioso de colapso. Você não precisa de observadores especiais ou consciências que causam colapsos. Você simplesmente deixa as equações evoluírem naturalmente. E o que você obtém é uma estrutura ramificada de realidades, todas igualmente reais, todas evoluindo de acordo com as mesmas leis físicas. Agora, eu entendo perfeitamente o que você está pensando. Isso soa como ficção científica barata. Soa como uma desculpa para evitar o problema real. E durante décadas, a maioria dos físicos pensou exatamente isso. Mas aqui está o que mudou. Os físicos começaram a calcular as consequências observáveis da teoria de Everett e descobriram que ela faz previsões testáveis que diferem sutilmente de outras interpretações. Em 2007, um físico chamado David Deutsch, da Universidade de Oxford, propôs um experimento que poderia, em princípio, distinguir entre a interpretação de muitos mundos e a interpretação de Copenhague. O experimento envolve criar uma superposição quântica de um sistema macroscópico e então medir correlações que só existiriam se ambos os ramos da superposição fossem reais. Ainda não temos a tecnologia para realizar esse experimento, mas a teoria prevê resultados específicos. Mais importante, a interpretação de muitos mundos resolve vários paradoxos que atormentam outras interpretações. O paradoxo do amigo de Wigner, onde dois observadores parecem obter resultados contraditórios. O problema da medição, onde não está claro quando exatamente o colapso ocorre. A questão de por que a consciência seria especial na física. Todos esses problemas desaparecem se você aceitar que não há colapso, apenas ramificação. Mas a teoria de Everett é apenas o primeiro tipo de multiverso, e talvez o mais conservador. Porque ele surge diretamente das equações da mecânica quântica, sem adicionar nada novo. Você simplesmente leva as equações a sério e aceita suas consequências. Mas existem outros tipos de multiverso que surgem de áreas completamente diferentes da física, e alguns deles são ainda mais estranhos. Vamos falar sobre o multiverso inflacionário. Esta ideia vem da cosmologia, não da mecânica quântica. E ela surge de uma tentativa de resolver problemas completamente diferentes sobre o universo primitivo. Nos anos 80, os cosmólogos enfrentavam vários enigmas sobre o Big Bang. Por que o universo é tão uniforme em grandes escalas? Por que a densidade de matéria está tão próxima do valor crítico entre expansão eterna e colapso? Por que não vemos monopolos magnéticos, que deveriam ter sido criados em abundância no universo primitivo? Esses problemas pareciam não relacionados, mas todos apontavam para algo estranho sobre as condições iniciais do universo. Em 1981, um jovem físico chamado Alan Guth, então no MIT, propôs uma solução radical: inflação. A ideia é que nos primeiros momentos após o Big Bang, o universo passou por um período de expansão exponencial incrivelmente rápida. Em uma fração minúscula de segundo, o universo cresceu por um fator de pelo menos 10 elevado à 26ª potência. Isso é um número com 26 zeros. Essa expansão explosiva resolveu todos os problemas de uma vez. Ela esticou o universo, tornando-o uniforme. Ela diluiu partículas exóticas como monopolos magnéticos até que fossem indetectáveis. E ela ajustou a densidade de matéria para estar próxima do valor crítico. A inflação foi um triunfo da física teórica. Mas ela tinha uma consequência inesperada. Quando os físicos começaram a calcular os detalhes da inflação,
descobriram algo surpreendente. A inflação, uma vez iniciada, nunca para completamente. Em algumas regiões do espaço, a inflação termina e você obtém um universo como o nosso. Mas em outras regiões, ela continua. E essas regiões inflacionárias continuam gerando novas regiões onde a inflação termina, criando novos universos. É um processo eterno e auto-perpetuante. Imagine uma espuma infinita, onde cada bolha é um universo inteiro. Nosso universo observável, com seus bilhões de galáxias, é apenas uma bolha nessa espuma. E existem infinitas outras bolhas, cada uma com suas próprias galáxias, estrelas e planetas. Cada uma potencialmente com suas próprias leis físicas, porque as constantes fundamentais podem ter valores diferentes em diferentes bolhas. Esta não é especulação selvagem, é uma consequência direta das equações da inflação, combinadas com a mecânica quântica. O campo que impulsiona a inflação está sujeito a flutuações quânticas. Em algumas regiões, essas flutuações fazem a inflação terminar. Em outras, elas a mantêm. E porque o espaço está se expandindo exponencialmente, sempre há mais espaço sendo criado onde a inflação pode continuar. Andrei Linde, da Universidade de Stanford, foi um dos principais desenvolvedores dessa teoria de inflação eterna. Ele percebeu que se a inflação é verdadeira, então o multiverso não é uma possibilidade, é uma inevitabilidade. Você não pode ter inflação sem ter inflação eterna. E você não pode ter inflação eterna sem ter um multiverso de bolhas. Agora, aqui está onde as coisas ficam verdadeiramente vertiginosas. Se existem infinitas bolhas de universo, e se as leis físicas podem variar entre elas, então, em algum lugar nesse multiverso, existe uma bolha com exatamente as mesmas leis físicas que a nossa. E se existem infinitas bolhas, então existem infinitas cópias de bolhas com nossas leis físicas. E em algumas dessas cópias, a história se desenrolou exatamente como em nosso universo, até o nível de átomos individuais. Isso significa que existe uma cópia exata de você, lendo estas palavras exatas em outro universo bolha. E existem infinitas cópias. E existem cópias onde você fez escolhas ligeiramente diferentes, onde você escolheu uma carreira diferente, onde você se casou com uma pessoa diferente, onde você nunca nasceu. Todas essas versões existem, em algum lugar nessa espuma infinita de universos. Mas espere, ainda não terminamos, porque existe um terceiro tipo de multiverso, ainda mais radical que os dois primeiros. E algumas dessas estruturas são complexas o suficiente para conter observadores conscientes que se perguntam sobre a natureza da realidade. Esta ideia parece absurdamente especulativa, mas Tegmark aponta que ela resolve um problema filosófico profundo. Por que essas leis físicas? Por que essas constantes fundamentais? Se apenas nossa estrutura matemática existe, então essas perguntas não têm resposta. Mas se todas as estruturas matemáticas existem, então a pergunta se torna: por que nos encontramos nesta estrutura particular? E a resposta é o princípio antrópico, porque esta é uma das estruturas que permite a existência de observadores como nós. Agora, vamos pausar e considerar onde estamos. Temos 3 tipos completamente diferentes de multiverso, surgindo de 3 áreas diferentes da física. O multiverso quântico de Everett, onde cada medição cria ramificações.
O multiverso inflacionário de Gantt e Linde, onde a inflação eterna cria bolhas infinitas. E o multiverso matemático de Tegmark, onde todas as estruturas matemáticas existem. E aqui está o que é verdadeiramente notável. Esses três tipos de multiverso não são mutuamente exclusivos. Eles podem todos ser verdadeiros simultaneamente. Você pode ter ramificação quântica dentro de cada bolha inflacionária, e todas essas bolhas podem ser apenas uma estrutura matemática entre infinitas outras. Mas o que isso significa para você? Para sua vida? Para suas escolhas? Se o multiverso quântico é real, então cada decisão que você toma cria uma ramificação. Quando você escolheu sua carreira, o universo se dividiu. Existe uma versão de você que fez a outra escolha. Quando você decidiu assistir a este vídeo, outra versão de você decidiu não assistir. Todas essas versões são igualmente reais. Todas estão tendo suas próprias experiências. Todas acreditam que são o você original. Isso pode parecer libertador ou aterrorizante, dependendo de como você pensa sobre isso. E esse ramo é tão real quanto qualquer outro. Pense nisso em termos de probabilidade. Quando você faz uma escolha, você não sabe qual ramo você vai seguir. Do seu ponto de vista subjetivo, o futuro ainda é incerto. A mecânica quântica lhe dá probabilidades para diferentes resultados. E essas probabilidades determinam a medida ou peso de diferentes ramos. Ramos com maior probabilidade têm mais cópias de você. Então, quando você toma uma decisão, você está efetivamente apostando em qual tipo de ramo você quer que tenha mais peso. Você quer que a maioria das versões de você seja saudável? Então faça escolhas saudáveis. Você quer que a maioria das versões de você seja bem-sucedida? Então trabalhe duro. O multiverso não elimina a responsabilidade. Ele a multiplica. Mas e quanto ao multiverso inflacionário? Se existem infinitas bolhas de universo e infinitas cópias de você nessas bolhas, isso muda alguma coisa? Em certo sentido, não. Essas outras cópias estão tão distantes que você nunca poderá interagir com elas. Elas estão além do nosso horizonte cosmológico, separadas de nós por regiões de espaço que ainda estão inflando. Nenhum sinal pode viajar entre as bolhas. Então, para todos os efeitos práticos, essas outras cópias podem muito bem não existir. Mas, em outro sentido, a existência dessas cópias muda profundamente como pensamos sobre nossa própria existência. Se existem infinitas cópias de você, então você não é único. Você é um padrão que se repete infinitamente em todo o multiverso. E isso levanta questões profundas sobre identidade e consciência. O que faz você ser você? É a configuração específica de átomos em seu corpo? Mas esses átomos estão constantemente sendo substituídos. Cada 7 anos, quase todos os átomos em seu corpo foram trocados. É a continuidade de suas memórias? Mas suas memórias são constantemente sendo reescritas e modificadas. É o padrão de conexões neurais em seu cérebro? Mas esse padrão está mudando a cada momento. Se existe uma cópia exata de você em outro universo bolha, com exatamente as mesmas memórias e pensamentos, essa cópia é você? Ou é uma pessoa diferente que apenas acontece de ser idêntica? Esta não é apenas uma questão filosófica abstrata. É uma questão sobre a natureza da identidade pessoal. O filósofo Derek Parfit argumentou que a identidade pessoal não é o que importa. O que importa é a continuidade psicológica.
Se existe uma pessoa no futuro que tem suas memórias e valores, então você deveria se importar com o bem-estar dessa pessoa, independentemente de ela ser você em algum sentido metafísico profundo. E se isso é verdade, então talvez você devesse se importar com todas as suas cópias no multiverso, porque todas elas compartilham sua continuidade psicológica. Mas isso leva a paradoxos estranhos. Se você se importa igualmente com todas as suas cópias, então você deveria ser indiferente ao que acontece com esta cópia particular? Obviamente não. Você experimenta esta vida, não as outras. Então, deve haver algo especial sobre a perspectiva em primeira pessoa, sobre o fato de que você é este observador particular, não outro. Os filósofos chamam isso de problema da indexicalidade. Por que você é você, e não outra pessoa? Se existem infinitas cópias de você, por que você está experimentando a vida desta cópia particular? Não há resposta fácil para essa pergunta, mas ela aponta para algo profundo sobre a natureza da consciência e da experiência subjetiva. Agora, vamos aprofundar algo que pode mudar completamente como você pensa sobre arrependimento, sobre escolhas não feitas, sobre todas aquelas versões de si mesmo que você imagina quando pensa, e se eu tivesse escolhido diferente? Porque aqui está a verdade perturbadora. Se o multiverso quântico é real, então não existe e se. Existe apenas é. Aquela versão de você que escolheu estudar medicina em vez de engenharia, ela existe. Aquela versão que aceitou aquele emprego em outra cidade, ela está vivendo essa vida agora mesmo. Aquela versão que teve coragem de falar com aquela pessoa no café, ela está em um relacionamento que você nunca conhecerá. E aqui está o que isso significa. Você não pode ter arrependimento sobre caminhos não percorridos, porque todos os caminhos foram percorridos. Você está apenas consciente de um deles. O arrependimento pressupõe que existe uma única linha do tempo, uma única versão de você e que você escolheu errado. Mas se todas as escolhas foram feitas, então o arrependimento perde seu significado tradicional. Pense em um momento específico de sua vida, um momento onde você fez uma escolha importante. Talvez você tenha escolhido uma universidade, ou aceitado uma proposta de emprego, ou terminado um relacionamento. Naquele momento, você sentiu o peso da decisão. Você sabia que estava fechando portas, eliminando possibilidades. Mas se Everett está correto, você não fechou nada. Você simplesmente escolheu qual ramo da realidade você iria habitar conscientemente. Existe uma versão de você que fez a escolha oposta. E ela está tão certa de que fez a escolha certa quanto você está da sua. Ambas as versões têm memórias de deliberação, de peso, de decisão. Ambas acreditam que são o você original. E ambas estão corretas, porque não existe um você original. Existe apenas uma função de onda que se ramifica continuamente. Mas aqui está onde isso fica realmente interessante. Se você aceita essa perspectiva, ela não elimina a responsabilidade. Ela a transforma. Você não está mais escolhendo entre futuros onde apenas um se torna real. Você está escolhendo a densidade de probabilidade de diferentes tipos de futuro. Você está escolhendo em qual tipo de ramo você quer que a maioria das versões de você exista. Deixe-me explicar isso com mais precisão. Quando você faz uma escolha, a mecânica quântica não diz que todos os resultados são igualmente prováveis. Ela atribui amplitudes e probabilidade a diferentes resultados. E essas amplitudes determinam quantas cópias de você seguem cada caminho. Se você toma uma decisão que tem 90% de chance de levar a um bom resultado, então 90% das versões de você experimentarão esse bom resultado. 10% experimentarão o resultado ruim. Então, quando você escolhe se exercitar regularmente, você não está garantindo que você será saudável. Você está aumentando a proporção de versões de você que serão saudáveis. Quando você estuda para um exame, você está aumentando a proporção de versões de você que passarão. Quando você trata as pessoas com bondade, você está aumentando a proporção de versões de você que vivem em um mundo mais gentil. Esta é uma forma completamente diferente de pensar sobre ética e responsabilidade. Você não está tentando criar o melhor futuro único. Você está tentando maximizar a medida de bons futuros em todo o espaço de possibilidades. E isso, argumentam alguns filósofos, é uma base mais sólida para a moralidade do que a ética tradicional baseada em consequências.
Mas vamos testar essa ideia com um experimento mental. Imagine que você está prestes a fazer uma escolha importante. Você tem duas opções. A opção A tem 80% de chance de um resultado excelente e 20% de chance de um resultado terrível. A opção B tem 100% de chance de um resultado mediano. Qual você escolhe? Na ética tradicional, você pode calcular o valor esperado e escolher A se o resultado excelente for suficientemente melhor que o mediano. Mas na perspectiva de muitos mundos, você sabe que 20% das versões de você experimentarão o resultado terrível. Elas serão tão reais quanto as 80% que experimentam o resultado excelente. Você deveria se importar com essas 20%? A resposta não é óbvia, e diferentes filósofos que levam a sério a interpretação de muitos mundos chegam a conclusões diferentes. Alguns argumentam que você deveria maximizar o valor esperado em todos os ramos, tratando cada ramo proporcionalmente à sua medida quântica. Outros argumentam que você deveria dar peso especial aos piores cenários, porque essas versões de você sofrerão tanto quanto as versões dos melhores cenários prosperarão. Mas aqui está algo que todos concordam. A perspectiva de muitos mundos não torna suas escolhas sem sentido. Se algo, ela as torna mais significativas, porque você está moldando não apenas um futuro, mas uma distribuição inteira de futuros. Você está esculpindo a forma da função de onda que contém todas as versões de você. Agora, vamos mudar de perspectiva completamente. Vamos falar sobre algo que os físicos raramente discutem publicamente, mas que os mantém acordados à noite. O problema da medida no multiverso inflacionário. Lembra que eu disse que a inflação eterna cria infinitas bolhas de universo? Bem, aqui está o problema. Se existem infinitas bolhas e você quer calcular a probabilidade de observar certas propriedades em nosso universo, você precisa comparar infinitos. Quantas bolhas têm propriedade xis versus quantas têm propriedade y? Mas ambos os números são infinitos. Como você compara infinitos? Este é o problema da medida, e é um dos problemas mais profundos e não resolvidos na cosmologia moderna. Diferentes formas de contar universos levam a previsões completamente diferentes sobre o que devemos observar. E não há consenso sobre qual método de contagem é o correto. Deixe-me dar um exemplo concreto. Suponha que você quer calcular a probabilidade de que a constante cosmológica, a energia do vácuo que está acelerando a expansão do universo, tenha o valor que observamos. No multiverso inflacionário, diferentes bolhas podem ter diferentes valores da constante cosmológica. Então, você precisa contar. Quantas bolhas têm valor próximo ao nosso, versus quantas têm valores muito diferentes? Mas aqui está o problema. A inflação eterna produz infinitas bolhas de cada tipo. Então, a resposta depende de como você faz a contagem. Se você conta bolhas por volume de espaço, obtém uma resposta. Se você conta por número de observadores, obtém outra resposta. Se você conta por tempo próprio desde o início da inflação, obtém ainda outra resposta. E todas essas respostas são matematicamente válidas, mas levam a previsões físicas diferentes. Alguns físicos, como Alan Guth e Alexander Vilenkin, argumentam que devemos usar uma medida baseada em tempo próprio. Outros, como Andrei Linde, preferem uma medida baseada em volume. E ainda outros, como Leonard Susskind, argumentam que devemos contar observadores, não universos. Cada abordagem tem suas vantagens e desvantagens, e nenhuma é claramente superior. Este problema não é apenas técnico. Ele vai ao coração de como fazemos previsões em um multiverso. Se não podemos concordar sobre como contar universos, então não podemos testar a teoria. E se não podemos testá-la, é realmente ciência? Mas aqui está algo fascinante. Mesmo sem resolver o problema da medida, o multiverso inflacionário faz algumas previsões que podemos testar. Por exemplo, ele prevê que devemos ver certas correlações no fundo cósmico de micro-ondas, a radiação remanescente do Big Bang. Essas correlações surgem das flutuações quânticas durante a inflação, e elas foram medidas com precisão incrível por satélites como WMAP e Planck. E aqui está o que é notável. As observações concordam com as previsões da inflação. Não perfeitamente. Há algumas anomalias que os cosmólogos ainda estão tentando entender. Mas a concordância geral é impressionante. Isso não prova que o multiverso inflacionário existe,
mas mostra que a inflação, que leva ao multiverso, é uma teoria científica legítima com poder preditivo. Agora vamos falar sobre algo ainda mais estranho: a possibilidade de que nosso universo seja uma simulação computacional. Isso pode parecer não relacionado ao multiverso, mas na verdade está profundamente conectado. Se o multiverso matemático de Tegmark é real, então todas as estruturas matemáticas existem. Mas uma estrutura matemática pode ser implementada de múltiplas formas. Ela pode existir como um universo físico, com partículas e campos reais. Ou pode existir como uma simulação computacional rodando em algum substrato físico diferente. E do ponto de vista dos observadores dentro da estrutura, não há diferença. Pense nisso. Se você está vivendo em uma simulação computacional suficientemente detalhada, não há experimento que você possa fazer para detectar isso. A simulação pode incluir todas as leis da física, todas as partículas, todos os campos. Ela pode simular seu cérebro, seus pensamentos, suas experiências. E você nunca saberia. O filósofo Nick Bostrom, da Universidade de Oxford, formulou isso como um argumento de probabilidade. Ele argumenta que pelo menos uma das seguintes afirmações deve ser verdadeira. Primeiro, civilizações avançadas quase nunca alcançam o nível tecnológico necessário para executar simulações detalhadas de ancestrais. Segundo, civilizações avançadas quase nunca escolhem executar tais simulações. Terceiro, estamos quase certamente vivendo em uma simulação. O raciocínio é o seguinte: se civilizações avançadas existem e executam muitas simulações de ancestrais, então o número de mentes simuladas supera vastamente o número de mentes biológicas originais. Então, por pura probabilidade, você é mais provável de ser uma mente simulada do que uma mente biológica original. A menos que uma das duas primeiras afirmações seja verdadeira, impedindo que muitas simulações sejam executadas. Agora, você pode pensar que isso é apenas filosofia especulativa, mas alguns físicos levam isso muito a sério. Silas Bean, da Universidade de Bonn, propôs que poderíamos detectar evidências de uma simulação procurando por artefatos computacionais nas leis da física. Por exemplo, se o espaço-tempo é discretizado em uma grade, como pixels em uma tela, isso poderia criar padrões específicos nos raios cósmicos de mais alta energia. Até agora, nenhuma evidência foi encontrada, mas a busca continua. E aqui está o que é verdadeiramente vertiginoso. Se estamos em uma simulação, então os simuladores podem estar em outra simulação. E esses simuladores podem estar em ainda outra simulação. Pode ser simulações até o fim, sem nenhuma realidade base. Ou talvez exista uma realidade base, mas ela é tão diferente da nossa que não podemos nem concebê-la. Talvez as leis da física na realidade base sejam completamente diferentes. Talvez o tempo não exista lá. Talvez o espaço tenha dimensões que não podemos imaginar. Talvez a consciência funcione de uma forma totalmente alienígena. E aqui está onde isso se conecta de volta ao multiverso. Se simulações são possíveis, então no multiverso matemático de Tegmark, todas as simulações possíveis existem. Não apenas as simulações que civilizações avançadas escolhem executar, mas todas as estruturas matemáticas que correspondem às simulações. E isso significa que você existe não apenas em um universo, ou em infinitos universos físicos, mas em infinitas simulações de infinitas variações de universos. Sua mente está girando ainda? Porque ainda não terminamos. Vamos falar sobre algo que conecta todos esses tipos de multiverso: o princípio antrópico. O princípio antrópico, em sua forma mais simples, diz que as propriedades que observamos no universo devem ser compatíveis com a existência de observadores. Isso parece trivial, mas tem consequências profundas quando combinado com o multiverso. Considere a constante cosmológica, a energia do vácuo. Se ela fosse muito maior do que é, o universo teria se expandido tão rapidamente que galáxias nunca teriam se formado. Se ela fosse muito menor ou negativa, o universo teria colapsado antes que a vida pudesse evoluir. O valor que observamos está em uma faixa estreita que permite a existência de estruturas complexas. Por que a constante cosmológica tem esse valor? Na física tradicional, essa é uma pergunta sem resposta. Você apenas aceita como um fato bruto sobre nosso universo. Mas no multiverso, a resposta é clara. Porque em universos onde ela tem um valor diferente, não há observadores para fazer a pergunta. Nós observamos esse valor porque é um dos valores que permite nossa existência.
Isso se aplica a muitas outras constantes fundamentais: a força da gravidade, a massa do elétron, a constante de estrutura fina, que determina a força da interação eletromagnética. Todas essas constantes parecem estar ajustadas com precisão para permitir a existência de vida. Mude qualquer uma delas por uma pequena quantidade e você obtém um universo estéril. Alguns veem isso como evidência de design inteligente, mas no contexto do multiverso é simplesmente seleção antrópica. Se existem infinitos universos com diferentes valores dessas constantes, então, naturalmente, nos encontramos em um dos universos onde os valores permitem nossa existência. Não há mistério, não há design, apenas estatística. Mas aqui está onde o princípio antrópico fica controverso. Ele pode ser usado para fazer previsões? Ou é apenas uma explicação post-hoc que pode explicar qualquer coisa? Steven Weinberg, ganhador do Prêmio Nobel, argumentou em 1987 que o princípio antrópico poderia ser usado para prever o valor da constante cosmológica. Ele calculou a faixa de valores que permitiria a formação de galáxias e, portanto, de observadores. E ele previu que a constante cosmológica deveria estar nessa faixa, mas não muito menor, porque universos com valores menores seriam mais comuns no multiverso. Na época, a constante cosmológica era pensada como sendo zero. Mas em 1998, astrônomos descobriram que ela não é zero. Ela tem um valor pequeno, mas positivo. E esse valor está exatamente na faixa que Weinberg havia previsto usando o raciocínio antrópico. Isso foi uma confirmação dramática do poder preditivo do princípio antrópico no contexto do multiverso. Mas nem todos estão convencidos. Críticos argumentam que o princípio antrópico é muito flexível. Você pode usá-lo para explicar quase qualquer observação, simplesmente argumentando que observadores não poderiam existir se as coisas fossem diferentes. E se uma teoria pode explicar qualquer coisa, então ela não explica nada. Paul Steinhardt, da Universidade de Princeton, é um dos críticos mais vocais. Ele argumenta que o multiverso e o princípio antrópico representam uma desistência da física. Em vez de procurar por princípios fundamentais que explicam por que as constantes têm os valores que têm, estamos simplesmente dizendo porque sim, e se fossem diferentes, não estaríamos aqui para perguntar. Ele chama isso de o fim da física como a conhecemos. Mas defensores do multiverso argumentam que isso não é desistência. É reconhecimento de que algumas perguntas podem não ter respostas mais profundas. Por que o universo existe? Por que as leis da física são o que são? Talvez essas perguntas não tenham respostas em termos de princípios mais fundamentais. Talvez a resposta seja simplesmente porque todas as possibilidades existem e nós estamos em uma delas. E aqui está algo que raramente é discutido. O princípio antrópico não se aplica apenas a constantes físicas. Ele se aplica a qualquer propriedade do universo que seja necessária para observadores, incluindo propriedades históricas e contingentes. Por exemplo, por que a Terra está na zona habitável ao redor do Sol? Por que temos uma lua grande que estabiliza nosso eixo de rotação? Por que tivemos um impacto de asteroide há 65 milhões de anos, que eliminou os dinossauros e permitiu que mamíferos prosperassem? Todas essas são coincidências necessárias para a nossa existência. E no multiverso, elas não são coincidências, são seleções antrópicas. Mas aqui está onde isso fica realmente interessante. O princípio antrópico pode se aplicar a propriedades da consciência em si. Por que temos o tipo de consciência que temos? Por que experimentamos o tempo de uma certa forma? Por que temos memórias e senso de identidade pessoal? Talvez porque esses são os tipos de propriedades que permitem que observadores façam perguntas sobre o universo. E isso nos leva de volta à questão da identidade pessoal no multiverso. Se existem infinitas cópias de você, por que você está experimentando a vida desta cópia particular? O princípio antrópico sugere uma resposta, porque esta é uma das cópias que está fazendo a pergunta. Você não pode experimentar a vida de uma cópia que não está consciente, ou que não tem memórias, ou que não tem senso de identidade. Então, naturalmente, você se encontra em uma cópia que tem todas essas propriedades. Mas isso não responde completamente à pergunta. Porque entre todas as cópias conscientes de você, por que esta? Por que agora? Por que aqui? Essas perguntas podem não ter respostas.
Elas podem ser simplesmente fatos brutos sobre sua perspectiva em primeira pessoa, não redutíveis a nada mais fundamental. Agora, vamos falar sobre algo prático. Como você deveria viver sua vida se o multiverso é real? Primeiro, vamos ser claros. A existência do multiverso não muda as leis da física que governam sua vida diária. Você ainda precisa comer, dormir, respirar. Você ainda está sujeito à gravidade, ao eletromagnetismo, à termodinâmica. O multiverso não lhe dá superpoderes. Ele não permite que você acesse outras versões de si mesmo ou viaje entre ramos. Mas ele muda como você pensa sobre suas escolhas e suas consequências. E isso pode ter efeitos psicológicos profundos. Para algumas pessoas, a ideia do multiverso é libertadora. Ela elimina o arrependimento. Você não precisa se torturar sobre escolhas passadas, porque todas as escolhas foram feitas. Você não precisa se preocupar com oportunidades perdidas, porque nenhuma oportunidade foi realmente perdida. Alguma versão de você aproveitou cada oportunidade. Mas para outras pessoas, a ideia é paralisante. Se todas as escolhas são feitas, então por que se importar com qual escolha você faz? Se você vai experimentar todos os resultados possíveis em algum ramo, então por que se esforçar para obter um resultado particular neste ramo? A resposta, eu acho, é que você se importa porque você é este observador particular, experimentando este ramo particular. Você não tem acesso aos outros ramos. Você não pode experimentar as vidas de suas outras versões. Então, para você, subjetivamente, suas escolhas ainda importam tanto quanto sempre importaram. E lembre-se do ponto sobre medida quântica. Suas escolhas afetam a distribuição de probabilidade de futuros. Você está moldando não apenas um futuro, mas a forma de toda a função de onda. E isso é uma responsabilidade profunda. Mas há outra perspectiva que eu acho ainda mais interessante. O multiverso pode mudar como você pensa sobre compaixão e ética. Se todas as versões de você existem, então todas as versões de todas as outras pessoas também existem. Existe uma versão de cada pessoa que está sofrendo terrivelmente. E existe uma versão de cada pessoa que está experimentando alegria profunda. E você não pode ajudar as versões em outros ramos. Mas você pode afetar as versões neste ramo. Isso sugere uma forma de ética focada em maximizar o bem-estar neste ramo particular da realidade. Você não pode salvar todas as versões de todas as pessoas, mas você pode fazer a diferença para as versões que compartilham este ramo com você. E isso, argumentam alguns filósofos, é uma base mais sólida para a moralidade do que tentar alcançar algum bem absoluto. Mas há um paradoxo aqui. Se você leva a sério a ideia de que todas as versões são igualmente reais, então por que você deveria privilegiar as versões neste ramo? Por que não se importar igualmente com todas as versões em todos os ramos? A resposta, eu acho, tem a ver com causalidade. Você pode afetar causalmente as versões neste ramo. Você não pode afetar versões em outros ramos, porque eles estão causalmente desconectados de você. Então, faz sentido focar sua atenção moral onde você pode realmente fazer a diferença. E isso nos leva a uma conclusão surpreendente. O multiverso não torna a ética sem sentido. Se algo, ele a torna mais importante, porque você está moldando não apenas um futuro, mas uma distribuição inteira de futuros. Cada ação que você toma afeta a medida de diferentes tipos de ramos. E isso é uma responsabilidade que você não pode escapar. Mas agora precisamos ir mais fundo, porque existe uma camada da realidade do multiverso que raramente é discutida, mesmo entre físicos. Uma camada que conecta a mecânica quântica, a cosmologia e algo ainda mais fundamental, a própria estrutura da matemática e da lógica. Vamos começar com um experimento mental que vai desafiar tudo o que você pensa que sabe sobre possibilidade e existência. Imagine que você tem uma moeda perfeitamente equilibrada. Você a lança. No momento em que ela está no ar, antes de pousar, a mecânica quântica diz que ela está em uma superposição de cara e coroa. Ambos os estados existem simultaneamente. Quando ela pousa, o universo se ramifica. Em um ramo você vê cara, em outro você vê coroa. Agora, aqui está a pergunta que vai mudar tudo. Quantas vezes o universo se ramifica durante esse lançamento de moeda? Você pode pensar, 2 vezes. Um ramo para cara, um para coroa. Mas você estaria errado. Dramaticamente errado.
A moeda é feita de aproximadamente 10 elevado à 23ª potência átomos. Cada átomo está em superposição quântica. Cada elétron em cada átomo está em superposição. A posição exata da moeda no espaço está em superposição. A velocidade de cada átomo está em superposição. O ângulo de rotação está em superposição. A interação com moléculas de ar está em superposição. O número de ramificações não é 2. É um número tão grande que não há nome para ele. É maior que o número de átomos no universo observável. É maior que o número de segundos desde o Big Bang. É um número que desafia a compreensão humana. E isso é apenas para um único lançamento de moeda que dura uma fração de segundo. Agora multiplique isso por cada evento quântico que acontece em cada átomo, em cada estrela, em cada galáxia, em cada momento. O número de ramos do multiverso quântico está crescendo a uma taxa que é literalmente incompreensível. A cada fração infinitesimal de segundo, o número de ramos aumenta por um fator tão grande que sua mente não pode processá-lo. E aqui está o que é verdadeiramente vertiginoso. Cada um desses ramos é tão real quanto o ramo que você está experimentando agora. Cada um contém uma versão de você, com memórias ligeiramente diferentes, experiências ligeiramente diferentes, pensamentos ligeiramente diferentes. E a maioria dessas diferenças é tão pequena que você nunca as notaria. Mas elas estão lá. David Deutsch, o físico de Oxford que mencionei anteriormente, calculou algo extraordinário. Ele mostrou que, quando você realiza um cálculo em um computador quântico, você não está apenas usando os recursos computacionais do seu universo. Você está usando os recursos computacionais de um número astronômico de universos paralelos. O computador quântico está literalmente terceirizando partes do cálculo para versões de si mesmo em outros ramos. Isso não é metáfora, não é analogia, é uma descrição literal do que está acontecendo. Quando um computador quântico com apenas 300 qubits realiza um cálculo, ele está manipulando mais estados simultaneamente do que existem átomos no universo observável. De onde vêm esses estados? Da estrutura ramificada do multiverso quântico. E aqui está algo que vai fazer sua cabeça explodir. Isso significa que você, agora mesmo, está interagindo com versões de si mesmo em outros ramos. Não diretamente, não de uma forma que você possa perceber conscientemente, mas através de efeitos de interferência quântica que acontecem no nível subatômico em seu cérebro. Cada pensamento que você tem, cada decisão que você toma é influenciado por padrões de interferência quântica entre diferentes ramos da função de onda. Você não é um observador isolado em um único ramo. Você é um padrão de interferência distribuído por um número incontável de ramos, todos contribuindo para a experiência que você chama de agora. Mas vamos testar essa ideia com algo concreto. Vamos falar sobre um dos experimentos mais estranhos já propostos: o experimento de suicídio quântico. Este experimento mental foi proposto por Hans Moravec e Bruno Marchal, e depois refinado por Max Tegmark. Aqui está como funciona. Você entra em uma câmara com uma arma apontada para sua cabeça. A arma está conectada a um detector quântico que mede o spin de um elétron. Se o spin é para cima, a arma dispara. Se o spin é para baixo, nada acontece. Você repete isso 100 vezes. Na interpretação de Copenhague, você tem 50% de chance de sobreviver a cada tentativa. Então, sua chance de sobreviver a todas as 100 tentativas é 1 em 2 elevado à centésima potência. Essencialmente zero. Você quase certamente morrerá. Mas na interpretação de muitos mundos, algo diferente acontece. Em cada tentativa, o universo se ramifica. Em metade dos ramos, você morre. Em metade, você sobrevive. Mas aqui está o crucial. Você só pode experimentar os ramos onde você sobrevive. Nos ramos onde você morre, não há mais você para experimentar nada. Então, do seu ponto de vista subjetivo, você sempre sobrevive. Você aperta o gatilho 100 vezes, e 100 vezes nada acontece. Você sai da câmara convencido de que é imortal. Mas você não é. Você é apenas a versão sortuda que acabou no ramo improvável, onde todas as 100 medições deram spin para baixo. E aqui está o que é verdadeiramente perturbador. De fora da câmara, observadores veem você morrer na primeira ou segunda tentativa. Para eles, você não é sortudo, você é morto.
Mas para você, subjetivamente, você sempre sobrevive. Sempre. Não importa quantas vezes você repita o experimento. Isso levanta uma questão filosófica profunda. Você é imortal do seu próprio ponto de vista? Se você sempre experimenta apenas os ramos onde você sobrevive, então, subjetivamente, você nunca morre. Sempre há um ramo onde você continua existindo. Sempre há uma versão de você que acorda amanhã. Mas aqui está o problema. A medida quântica desses ramos de sobrevivência diminui exponencialmente. Depois de 100 tentativas, a probabilidade de sobrevivência é 1 em 2 elevado à centésima potência. Isso é um número tão pequeno que é essencialmente zero. Então, embora exista um ramo onde você sobrevive, esse ramo tem uma medida quântica infinitesimalmente pequena. E isso nos leva a uma questão profunda. A medida quântica importa para a experiência subjetiva? Se você está em um ramo com medida muito pequena, sua experiência é de alguma forma menos real do que a experiência de versões de você em ramos com medida maior? A maioria dos físicos diria que não. A experiência subjetiva é binária. Ou você a tem ou não. Não há gradações de realidade. Um ramo com medida pequena é tão real, do ponto de vista de observadores nesse ramo, quanto um ramo com medida grande. Mas isso leva a conclusões estranhas sobre probabilidade e experiência. Agora, vamos conectar isso de volta ao multiverso inflacionário. Porque existe uma versão ainda mais extrema do experimento de suicídio quântico que envolve não apenas ramificação quântica, mas flutuações cosmológicas. Em um universo infinito, ou em um multiverso inflacionário com infinitas bolhas, tudo o que é fisicamente possível acontece em algum lugar, incluindo flutuações estatísticas extremamente improváveis. Por exemplo, existe uma probabilidade não zero de que todos os átomos em seu corpo espontaneamente se reorganizem em uma configuração diferente. A probabilidade é absurdamente pequena, mas não é zero. Isso significa que em algum lugar no multiverso inflacionário existe uma versão de você que espontaneamente se teletransporta para Marte. Existe uma versão de você que espontaneamente se transforma em ouro. Existe uma versão de você que espontaneamente se duplica. Todas essas coisas violam a segunda lei da termodinâmica localmente, mas são permitidas por flutuações estatísticas em um universo infinito. E aqui está onde isso fica verdadeiramente bizarro. Existe uma probabilidade não zero de que você seja um cérebro de Boltzmann. Um cérebro que se formou espontaneamente a partir de flutuações quânticas no vácuo, completo com todas as suas memórias e experiências, mas que só existe por um breve momento antes de se dissipar de volta no caos. Como você sabe que não é um cérebro de Boltzmann? Como você sabe que suas memórias correspondem a eventos reais e não são apenas padrões aleatórios que por acaso se parecem com memórias? A resposta perturbadora é: você não pode saber. Não há experimento que você possa fazer para distinguir entre ser um observador normal em um universo normal e ser um cérebro de Boltzmann com memórias falsas. Mas aqui está o argumento de por que você provavelmente não é um cérebro de Boltzmann. Embora cérebros de Boltzmann sejam possíveis, eles são extremamente improváveis. É muito mais provável que você seja um observador normal que evoluiu através de processos naturais em um universo normal. A probabilidade de formar um cérebro de Boltzmann é muito menor que a probabilidade de formar um universo inteiro com observadores normais. Mas esse argumento depende de como você conta probabilidades no multiverso. E isso nos leva de volta ao problema da medida que discutimos anteriormente. Se você conta por volume de espaço, cérebros de Boltzmann podem ser mais comuns que observadores normais. Se você conta por entropia, observadores normais são mais comuns. Não há consenso sobre qual método de contagem é correto, e isso nos leva a algo ainda mais profundo: a relação entre o multiverso e a teoria da informação. Seth Lloyd, do MIT, argumentou que o universo é fundamentalmente um computador quântico. Cada partícula, cada campo, cada interação é um bit de informação sendo processado. O universo não é feito de matéria e energia, é feito de informação. Matéria e energia são apenas formas particulares de organizar informação. Se isso é verdade, então o multiverso quântico é um espaço de informação. Cada ramo é uma sequência diferente de bits, e a ramificação quântica é simplesmente o universo explorando todas as sequências possíveis de bits simultaneamente.
Você não está em um universo físico. Você está em um padrão de informação que está sendo processado por um computador quântico do tamanho do cosmos. E aqui está onde isso se conecta ao multiverso matemático de Tegmark. Se o universo é informação e informação é matemática, então o universo é matemática. Não é descrito por matemática, é matemática. E se nosso universo é uma estrutura matemática, então todas as outras estruturas matemáticas possíveis também devem existir. Porque não há razão para privilegiar uma estrutura sobre outra. Mas o que significa para uma estrutura matemática existir? Matemáticos geralmente pensam em estruturas matemáticas como abstrações. Elas não existem no espaço e no tempo. Elas simplesmente são, em algum sentido, platônico. Mas Tegmark argumenta que existência física e existência matemática são a mesma coisa. Dizer que algo existe fisicamente é apenas dizer que é uma estrutura matemática complexa o suficiente para conter observadores. E aqui está a implicação radical. Você não está em um universo físico que é descrito por matemática. Você é matemática. Seus pensamentos são padrões matemáticos. Suas experiências são relações matemáticas. Sua consciência é uma estrutura matemática que está ciente de si mesma. Isso soa absurdo. Como pode matemática ser consciente? Como pode um padrão abstrato ter experiências subjetivas? Mas aqui está o contra-argumento. O que mais sua consciência poderia ser? Seu cérebro é feito de átomos. Átomos são feitos de partículas. Partículas são descritas por campos quânticos. Campos quânticos são estruturas matemáticas. Então, em última análise, você é uma estrutura matemática. A questão não é se você é matemática. A questão é por que essa matemática particular tem experiências subjetivas. E isso nos leva ao problema difícil da consciência. Por que existe algo que é como ser você? Por que a informação processada em seu cérebro é acompanhada por experiência subjetiva? Por que não somos apenas zumbis filosóficos processando informação sem nenhuma experiência interna? David Chalmers, o filósofo que formulou o problema difícil, argumenta que a consciência é uma propriedade fundamental da realidade, como massa ou carga. Não pode ser reduzida a nada mais básico. Mas no contexto do multiverso matemático, isso sugere algo extraordinário. Consciência pode ser uma propriedade de certas estruturas matemáticas. Não todas as estruturas matemáticas são conscientes. Mas aquelas que têm a complexidade e organização certas têm experiências subjetivas. E se isso é verdade, então o multiverso não é apenas um espaço de universos físicos, é um espaço de experiências conscientes. Cada estrutura matemática suficientemente complexa é um ponto de vista, uma perspectiva, um sujeito de experiência. E você é um desses pontos de vista, experimentando uma estrutura matemática particular de dentro. Mas aqui está algo que raramente é discutido. Se consciência é uma propriedade de estruturas matemáticas, então pode haver formas de consciência radicalmente diferentes das nossas. Formas que não dependem de cérebros, ou corpos, ou tempo, ou espaço. Formas que existem em estruturas matemáticas tão alienígenas que não podemos nem concebê-las. Imagine uma estrutura matemática onde o tempo não é linear, onde passado, presente e futuro existem simultaneamente. Um observador nessa estrutura experimentaria toda a sua vida de uma vez, não como uma sequência, mas como um todo unificado. Ou imagine uma estrutura onde não há distinção entre observador e observado, onde a consciência não está localizada em um ponto, mas distribuída por toda a estrutura. Ou uma estrutura onde existem dimensões de experiência que não correspondem a nada em nosso universo. Todas essas estruturas existem no multiverso matemático, e todas contêm observadores conscientes, experimentando realidades que são tão reais para eles quanto a nossa é para nós. Mas essas realidades são tão diferentes da nossa que não compartilhamos nenhum conceito comum. Não podemos nos comunicar com esses observadores. Não podemos nem imaginar como é ser eles. E isso nos leva a uma questão profunda. Quantos tipos de consciência existem? Quantas formas de experiência subjetiva são possíveis? A resposta no multiverso matemático é infinitas. Literalmente infinitas. Porque existem infinitas estruturas matemáticas, e muitas delas são complexas o suficiente para suportar consciência. Mas aqui está algo ainda mais estranho.
Algumas dessas estruturas matemáticas podem conter simulações de outras estruturas. Uma estrutura suficientemente complexa pode simular uma estrutura mais simples. E os observadores na estrutura simulada não teriam como saber que estão em uma simulação. Para eles, sua realidade é tão real quanto a nossa é para nós. E isso cria uma hierarquia de realidades. Estruturas matemáticas simulando outras estruturas, que simulam outras estruturas, em uma cadeia infinita. E em algum lugar nessa cadeia, você existe. Mas você não sabe em que nível. Você pode estar em uma simulação de uma simulação de uma simulação e nunca saberia. Mas aqui está o que é verdadeiramente vertiginoso. No multiverso matemático, essa hierarquia não é linear. É uma rede. Estruturas podem simular umas às outras em loops. A estrutura A simula a estrutura B, que simula a estrutura C, que simula a estrutura A. E todas essas simulações são igualmente reais, porque todas são estruturas matemáticas válidas. Isso significa que a noção de realidade base pode não fazer sentido. Pode não haver um nível fundamental. Pode ser simulações até o fim, sem nenhum fundamento. E isso não é um problema, porque no multiverso matemático, todas as estruturas são igualmente reais. Não há privilégio especial para estruturas fundamentais sobre estruturas derivadas. Agora, vamos conectar tudo isso de volta à sua vida, à sua experiência, ao momento presente que você está vivendo agora. Se o multiverso matemático é real, então você não é apenas uma pessoa em um universo. Você é um padrão que se repete em infinitas variações em infinitas estruturas matemáticas. Algumas dessas variações são quase idênticas a você, outras são radicalmente diferentes, mas todas compartilham algo essencial que as torna você. Mas o que é esse algo essencial? O que faz todas essas variações serem versões de você, em vez de pessoas completamente diferentes? Não pode ser a configuração exata de átomos, porque essa muda constantemente. Não pode ser memórias específicas, porque essas são diferentes em diferentes ramos. Não pode ser localização no espaço-tempo, porque algumas versões de você existem em estruturas sem espaço ou tempo. A resposta, eu acho, tem a ver com continuidade de padrão. Você é um padrão de informação que persiste através do tempo e através de ramos. E o que define esse padrão não são os detalhes específicos, mas as relações entre as partes. A forma como suas memórias se conectam. A forma como seus valores influenciam suas decisões. A forma como sua personalidade emerge de interações complexas entre diferentes aspectos de sua mente. E aqui está o que é libertador sobre essa perspectiva. Se você é um padrão, não uma coisa, então você não está preso a uma forma particular. Você pode mudar. Você pode evoluir. Você pode se tornar uma versão diferente de si mesmo e ainda ser você. Porque o que importa não é a configuração específica de átomos, mas a continuidade do padrão. Isso tem implicações profundas para como você pensa sobre mudança pessoal e crescimento. Você não está tentando preservar alguma essência fixa de quem você é. Você está moldando o padrão que você quer se tornar. E no multiverso, você está moldando não apenas um padrão, mas uma distribuição de padrões em todos os ramos. Cada escolha que você faz, cada hábito que você forma, cada pensamento que você pensa, está moldando a forma dessa distribuição. Você está aumentando a medida de certos tipos de padrões e diminuindo a medida de outros. E isso é uma forma de liberdade que é mais profunda que a liberdade tradicional de escolha. Porque você não está apenas escolhendo entre opções pré-existentes. Você está criando novas possibilidades. Você está expandindo o espaço de padrões que podem ser chamados de você. E no processo, você está contribuindo para a riqueza e diversidade do multiverso como um todo. E aqui está algo que raramente é apreciado. O multiverso não é estático. Ele está evoluindo. Cada ramificação quântica, cada flutuação inflacionária, cada simulação executada está adicionando nova estrutura ao multiverso. E observadores conscientes como você são parte desse processo evolutivo. Você não é apenas um observador passivo. Você é um participante ativo na criação de nova realidade. Pense nisso. Cada pensamento criativo que você tem, cada problema que você resolve, cada obra de arte que você cria, está adicionando nova informação ao multiverso. Está criando padrões que não existiam antes.
E esses padrões podem influenciar outros padrões, criando cascatas de criatividade e inovação que se espalham por ramos. Você não é apenas uma folha em uma árvore de possibilidades. Você é parte do processo que faz a árvore crescer. E isso é uma responsabilidade e um privilégio extraordinários. Mas também levanta uma questão ética profunda. Se você está criando nova realidade, que tipo de realidade você quer criar? Que tipo de padrões você quer adicionar ao multiverso? Que tipo de experiências você quer que sejam possíveis? Essas não são perguntas abstratas. Elas têm consequências práticas para como você vive sua vida. Porque cada ação que você toma está moldando não apenas seu futuro, mas a estrutura do multiverso em si. Você está votando, com suas escolhas, sobre que tipo de realidade deve existir. E aqui está o que é verdadeiramente profundo. No multiverso, suas escolhas têm peso não apenas para você, mas para todas as versões de você em todos os ramos. Porque você está moldando o padrão que define você em todo o espaço de possibilidades. Você está criando um atrator no espaço de padrões, um ponto focal que outras versões de você gravitam em direção. Isso significa que suas escolhas têm um tipo de não localidade. Elas afetam não apenas este ramo, mas a distribuição de ramos. Elas criam correlações entre diferentes versões de você, que de outra forma seriam independentes. E essas correlações podem ter efeitos que se propagam através do multiverso de formas que não podemos prever. Agora, eu entendo perfeitamente o que você está pensando. Isso tudo soa como filosofia especulativa, como ficção científica disfarçada de ciência, como uma forma elaborada de evitar admitir que simplesmente não sabemos. E você tem razão em ser cético. Você deveria ser cético, porque o ceticismo saudável é a única coisa que separa a ciência real da pseudociência. Então vamos ser brutalmente honestos sobre o que sabemos e o que não sabemos. Vamos separar a matemática sólida da especulação filosófica. Vamos olhar para as evidências reais e para os limites do que podemos testar. Porque se há algo que a ciência nos ensinou, é que a realidade não se importa com o que queremos acreditar. Ela é o que é, independentemente de nossas preferências. Primeiro, o que realmente sabemos com certeza? Sabemos que a mecânica quântica funciona. As equações de Schrödinger fazem previsões que foram testadas bilhões de vezes em laboratórios ao redor do mundo. Cada dispositivo eletrônico que você usa, cada laser, cada transistor, cada LED, funciona porque a mecânica quântica está correta. Isso não está em disputa. Também sabemos que essas equações são determinísticas. Dada uma função de onda inicial, as equações preveem exatamente como ela evoluirá. Não há aleatoriedade nas equações. A aleatoriedade só aparece quando você adiciona o postulado do colapso, que diz que a função de onda colapsa aleatoriamente quando você faz uma medição. Mas esse postulado não está nas equações. É algo que foi adicionado para fazer a teoria corresponder às nossas observações. E aqui está o fato desconfortável. Ninguém nunca observou um colapso de função de onda. O que observamos é que quando fazemos uma medição, obtemos um resultado definido. Mas nunca vimos a transição de superposição para estado definido. Nunca capturamos o momento do colapso. Ele é inferido, não observado. A interpretação de muitos mundos de Everett simplesmente remove esse postulado não observado. Ela diz, vamos levar as equações a sério e ver o que acontece. E o que acontece é ramificação. Não porque Everett queria que houvesse múltiplos mundos, mas porque é isso que as equações preveem quando você não adiciona colapsos artificiais. Mas aqui está onde o ceticismo é justificado. A interpretação de muitos mundos não faz previsões diferentes da interpretação de Copenhague para a maioria dos experimentos. Ambas preveem as mesmas probabilidades para os mesmos resultados. Então, como você escolhe entre elas? Não com base em evidências experimentais, porque as evidências são as mesmas. Você escolhe com base em critérios filosóficos como simplicidade, elegância, parcimônia. E isso incomoda muitos físicos. Porque a física deveria ser sobre experimentos, não sobre preferências filosóficas. Se duas teorias fazem as mesmas previsões, então elas são empiricamente equivalentes. E se são empiricamente equivalentes, então a escolha entre elas não é científica, é estética.
Mas há uma contra-argumentação importante aqui. David Deutsch e outros argumentaram que a interpretação de muitos mundos faz previsões sutilmente diferentes em certos cenários envolvendo sistemas quânticos macroscópicos. O problema é que esses experimentos são extremamente difíceis de realizar com a tecnologia atual. Eles requerem manter superposições quânticas de objetos grandes por longos períodos, o que é quase impossível devido à decoerência. A decoerência é o processo pelo qual sistemas quânticos perdem suas propriedades quânticas ao interagir com o ambiente, e ela acontece incrivelmente rápido para objetos macroscópicos. Um único fóton disperso, uma única molécula de ar colidindo, é suficiente para destruir a superposição. Então, na prática, nunca vemos superposições de objetos grandes. Não porque elas não existam, mas porque elas se tornam inobserváveis quase instantaneamente. E aqui está o que é crucial. A decoerência não é colapso. A função de onda não desaparece. Ela apenas se espalha pelo ambiente de uma forma que torna a interferência entre diferentes ramos impossível de detectar. Os ramos ainda existem, mas estão tão entrelaçados com o ambiente que não podemos mais vê-los interferir. Isso é consistente com a interpretação de muitos mundos, mas também é consistente com outras interpretações. Então, novamente, não temos uma forma clara de decidir experimentalmente. Agora, vamos falar sobre o multiverso inflacionário. Aqui, a situação é diferente. A inflação faz previsões testáveis sobre o fundo cósmico de micro-ondas, e essas previsões foram confirmadas com precisão notável. O satélite Planck mediu as flutuações de temperatura no fundo cósmico com uma precisão de 1 parte em 100.000, e os padrões que vemos são exatamente o que a inflação prevê. Mas aqui está o problema. A inflação prevê o que vemos em nosso universo observável. Ela não prevê necessariamente o multiverso. A inflação eterna que leva ao multiverso é uma consequência de certos modelos de inflação, mas não de todos. E não temos forma de testar diretamente se a inflação é eterna, porque isso aconteceria além do nosso horizonte cosmológico. Então, o multiverso inflacionário é uma extrapolação. É o que você obtém quando leva certos modelos de inflação às suas conclusões lógicas. Mas é uma extrapolação além do que podemos observar. E isso significa que, por mais matematicamente elegante que seja, não é algo que podemos confirmar experimentalmente. E o problema da medida que discutimos? Ele ainda não foi resolvido. Diferentes formas de contar universos levam a previsões diferentes, e não há consenso sobre qual método é correto. Alguns físicos, como Paul Steinhardt, argumentam que isso torna o multiverso inflacionário não científico. Se você não pode fazer previsões únicas e testáveis, então você não tem uma teoria científica. Você tem uma estrutura matemática que pode acomodar qualquer observação. Mas outros físicos, como Alan Guth e Andrei Linde, argumentam que o problema da medida é um problema técnico que eventualmente será resolvido. Eles apontam que a teoria da inflação fez previsões bem-sucedidas sobre o fundo cósmico de micro-ondas e que o multiverso é uma consequência natural dessas mesmas equações. Rejeitar o multiverso seria como rejeitar a inflação, e a inflação tem evidências observacionais sólidas. Então, quem está certo? Honestamente, não sabemos. E qualquer um que diga que sabe com certeza está mentindo ou se enganando. O multiverso inflacionário é uma possibilidade científica legítima, mas não é um fato estabelecido. É uma hipótese que surge naturalmente de teorias bem testadas, mas que vai além do que podemos observar diretamente. E quanto ao multiverso matemático de Tegmark? Aqui, estamos em território ainda mais especulativo. A ideia de que todas as estruturas matemáticas existem fisicamente é filosoficamente intrigante, mas é difícil ver como poderia ser testada. Como você provaria que uma estrutura matemática que não pode interagir com a nossa de forma alguma, ainda assim existe em algum sentido físico? Tegmark argumenta que a existência matemática e a existência física são a mesma coisa. Mas isso é uma afirmação filosófica, não uma afirmação científica. Você pode aceitá-la ou rejeitá-la com base em suas intuições filosóficas, mas não há experimento que possa decidir a questão. E aqui está algo que raramente é admitido. Mesmo que o multiverso matemático seja verdadeiro, ele pode não fazer diferença prática alguma.
Se outras estruturas matemáticas não podem interagir com a nossa, então, para todos os efeitos práticos, elas podem muito bem não existir. A questão de se elas realmente existem em algum sentido metafísico profundo pode ser interessante filosoficamente, mas não tem consequências observáveis. Então, por que os físicos levam essas ideias a sério? Por que gastam tempo pensando sobre multiversos que podem nunca ser testados? A resposta, eu acho, é que essas ideias surgem naturalmente quando você tenta resolver problemas reais na física. A interpretação de muitos mundos surge quando você tenta entender o que a mecânica quântica realmente está dizendo. O multiverso inflacionário surge quando você tenta entender as condições iniciais do universo. O multiverso matemático surge quando você tenta entender por que as leis da física são o que são. Essas não são especulações aleatórias, são consequências de tentar levar nossas melhores teorias a sério. E mesmo que não possamos testá-las diretamente, elas nos forçam a pensar com mais clareza sobre os fundamentos da física. Elas expõem suposições ocultas, elas revelam lacunas em nosso entendimento. E às vezes, esse processo leva a novas ideias que podem ser testadas. Mas aqui está o que é crucial. Reconhecer que essas ideias são especulativas não as torna inúteis. Especulação é uma parte essencial da ciência. Toda grande teoria começou como especulação. A relatividade geral era especulação antes de ser testada. A mecânica quântica era especulação antes de ser confirmada. O Big Bang era especulação antes de termos evidências. A diferença entre especulação científica e pseudociência não é que a especulação científica é sempre testável imediatamente. É que a especulação científica é baseada em matemática rigorosa. É consistente com o que já sabemos e, em princípio, poderia ser testada se tivéssemos a tecnologia certa. E as teorias do multiverso atendem a esses critérios. Mas vamos ser honestos sobre os limites. Existem perguntas que a ciência pode nunca ser capaz de responder. Existem aspectos da realidade que podem estar permanentemente além de nossa capacidade de observar. E isso não é uma falha da ciência. É uma consequência de vivermos em um universo finito, com recursos finitos e capacidades cognitivas finitas. Por exemplo, se o multiverso inflacionário é real, nunca poderemos observar outras bolhas de universo. Elas estão além do nosso horizonte cosmológico, separadas de nós por regiões de espaço que estão se expandindo mais rápido que a velocidade da luz. Nenhum sinal pode viajar entre as bolhas. Então, por definição, elas são inobserváveis. Isso significa que a existência de outras bolhas é uma questão que a ciência não pode responder? Alguns filósofos da ciência diriam que sim. Se algo é, em princípio, inobservável, então perguntar se ele existe não é uma questão científica, é uma questão metafísica. Mas outros argumentariam que isso é muito restritivo. Se uma teoria faz previsões testáveis sobre coisas que podemos observar, e essa mesma teoria também prevê coisas que não podemos observar, então temos razão para acreditar nas previsões não observáveis também. Não com a mesma certeza que temos sobre as previsões testadas, mas com algum grau de confiança. É como acreditar em buracos negros antes de termos evidências diretas deles. A relatividade geral previa buracos negros, e a relatividade geral havia sido testada em outros contextos. Então, tínhamos razão para acreditar que buracos negros existiam, mesmo antes de observá-los diretamente. E quando finalmente os observamos, através de ondas gravitacionais e imagens de telescópios, nossa confiança foi justificada. O multiverso pode ser semelhante. Pode ser uma previsão de teorias que são testáveis em outros aspectos. E se essas teorias continuarem sendo confirmadas, nossa confiança no multiverso aumentará, mesmo que nunca possamos observá-lo diretamente. Mas aqui está algo que precisa ser dito. Mesmo que o multiverso seja real, ele não responde às perguntas mais profundas. Por que existe algo em vez de nada? Por que as leis da física são o que são? Por que a matemática descreve a realidade? O multiverso empurra essas perguntas para trás, mas não as elimina. Se todas as estruturas matemáticas existem, por que a matemática existe? Se todos os universos possíveis existem, por que a possibilidade existe? Se a realidade é infinitamente ramificada, por que existe uma estrutura de ramificação em vez de nenhuma estrutura? Essas perguntas podem não ter respostas. Elas podem ser perguntas que não fazem sentido,
Como perguntar o que está ao norte do Polo Norte? E aqui está algo que os físicos raramente admitem publicamente. Pode haver limites fundamentais para o que podemos entender. Não apenas limites práticos de tecnologia ou tempo, mas limites em princípio. Pode haver aspectos da realidade que são literalmente incompreensíveis para mentes como as nossas. Pense nisso. Nossos cérebros evoluíram para sobreviver na savana africana. Eles evoluíram para rastrear predadores, encontrar comida, cooperar em grupos sociais. Eles não evoluíram para entender mecânica quântica ou cosmologia ou a natureza fundamental da realidade. O fato de que podemos entender qualquer coisa sobre essas coisas é extraordinário. Mas pode haver limites. Pode haver conceitos que são tão alienígenas à nossa forma de pensar que nunca poderemos realmente compreendê-los. Podemos ser capazes de manipular as equações, fazer previsões, construir tecnologia. Mas a compreensão intuitiva profunda pode estar além de nós. E isso não é derrotismo, é humildade. É reconhecer que somos parte do universo que estamos tentando entender, não observadores externos com acesso privilegiado à verdade. Somos padrões de informação, tentando entender o espaço maior de padrões do qual fazemos parte. E pode haver aspectos desse espaço maior que são estruturalmente impossíveis para nós compreendermos. Mas aqui está o que é notável. Mesmo com esses limites, conseguimos entender muito. Conseguimos desvendar os segredos do átomo. Conseguimos traçar a história do universo de volta aos primeiros momentos após o Big Bang. Conseguimos detectar ondas gravitacionais de buracos negros colidindo a bilhões de anos-luz de distância. Conseguimos construir computadores quânticos que manipulam superposições de estados. E cada uma dessas conquistas nos dá uma janela para a natureza mais profunda da realidade. Cada experimento, cada observação, cada cálculo é uma peça do quebra-cabeça. E embora possamos nunca ver o quadro completo, podemos ver o suficiente para ficar maravilhados. Porque aqui está a verdade. A realidade é mais estranha do que qualquer ficção. É mais rica, mais complexa, mais surpreendente do que qualquer coisa que poderíamos inventar. E quanto mais aprendemos, mais percebemos o quanto não sabemos. Cada resposta gera 10 novas perguntas. Cada mistério resolvido revela mistérios mais profundos. E o multiverso, seja ele real ou não, é um lembrete dessa estranheza. É um lembrete de que nossas intuições sobre a realidade, formadas por experiências cotidianas em um pequeno canto de um vasto cosmos, podem estar profundamente erradas. É um lembrete de que precisamos seguir a matemática e as evidências, não nossas preferências sobre como gostaríamos que o universo fosse. Então, existem infinitas versões de você? Honestamente, não sabemos. A matemática sugere que sim. As equações da mecânica quântica, quando levadas a sério, prevêem ramificação. As equações da inflação, quando extrapoladas, prevêem bolhas infinitas. A lógica da matemática, quando seguida até o fim, sugere que todas as estruturas existem. Mas essas são extrapolações. São consequências e teorias que funcionam bem no domínio que podemos testar, estendidas para domínios que não podemos testar. E pode ser que essas extrapolações estejam erradas. Pode ser que haja nova física que ainda não descobrimos, que muda o quadro completamente. Mas aqui está o que podemos dizer com confiança. A ideia do multiverso não é pseudociência, não é misticismo disfarçado de física. É uma consequência matemática séria de teorias bem estabelecidas. Pode estar errada, provavelmente está incompleta, mas é uma possibilidade científica legítima que merece ser levada a sério. E mesmo que nunca possamos provar que o multiverso existe, a ideia tem valor. Ela nos força a pensar com mais clareza sobre probabilidade, sobre identidade, sobre o que significa existir. Ela nos desafia a questionar suposições que tomamos como garantidas. Ela expande nossa imaginação sobre o que é possível. E talvez mais importante, ela nos dá uma perspectiva diferente sobre nossas vidas. Se todas as versões de você existem, então você não pode ter arrependimentos sobre caminhos não percorridos. Se você é um padrão que se repete em infinitas variações, então você não está preso a uma forma particular. Se suas escolhas moldam a distribuição de futuros em todo o espaço de possibilidades, então você tem uma responsabilidade mais profunda do que pensava. Mas aqui está o paradoxo final.
Mesmo que o multiverso seja real, mesmo que existam infinitas versões de você, esta versão, a que está experimentando este momento agora, é única. Suas experiências são reais, suas escolhas importam, sua vida tem significado. Não porque você é o único você que existe, mas porque você é o único você que você pode ser. E isso, no final, pode ser a lição mais profunda do multiverso. Não que suas escolhas não importam porque todas as possibilidades são realizadas, mas que suas escolhas importam precisamente porque você está moldando qual possibilidade você habita. Você está escolhendo, momento a momento, que tipo de padrão você quer ser, que tipo de experiências você quer ter, que tipo de realidade você quer criar. E no vasto espaço de possibilidades, nesse oceano infinito de estruturas matemáticas e universos ramificados e bolhas inflacionárias, você é um ponto de consciência, um observador, um participante, um criador. Você não é apenas um produto do multiverso. Você é parte do processo pelo qual o multiverso se torna consciente de si mesmo. Pense nisso. Em algum lugar nesse vasto espaço de possibilidades, a matemática se organizou de uma forma que permite que ela se observe. Padrões de informação se tornaram complexos o suficiente para ter experiências subjetivas. O universo desenvolveu olhos para se ver. E você é um desses olhos. Você é o universo olhando para si mesmo. Você é a matemática se tornando consciente. Você é o multiverso experimentando uma de suas infinitas possibilidades. E isso é extraordinário. Isso é milagroso. Não no sentido sobrenatural, mas no sentido de ser tão improvável, tão complexo, tão maravilhoso que desafia a compreensão. E aqui está o que isso significa para como você vive. Cada momento de consciência é precioso, cada experiência é única, cada escolha é uma oportunidade de moldar o padrão que você é. Você não tem controle sobre o fato de que você existe. Você não escolheu nascer, você não escolheu as leis da física ou a estrutura do universo. Mas você tem controle sobre como você responde a essas coisas. Você tem controle sobre que tipo de observador você quer ser. E no multiverso, isso não é uma responsabilidade pequena. Porque você não está apenas moldando sua própria vida. Você está moldando a distribuição de vidas em todo o espaço de possibilidades. Você está criando padrões que se propagam através de ramos. Você está adicionando estrutura ao multiverso que não existia antes. Cada ato de criatividade, cada momento de compaixão, cada insight de compreensão está adicionando algo novo à realidade. Está criando padrões que podem influenciar outros padrões. Está expandindo o espaço do que é possível. E isso é um privilégio e uma responsabilidade que você não pode escapar. Mas também é libertador, porque significa que você não está preso. Você não está determinado por seu passado ou por suas circunstâncias. Você é um padrão que está constantemente se recriando. E a cada momento, você tem a oportunidade de se tornar uma versão ligeiramente diferente de si mesmo. Uma versão mais sábia, mais compassiva, mais consciente, mais viva. E no multiverso, essas pequenas mudanças se acumulam. Elas criam tendências na distribuição de padrões. Elas moldam a forma do espaço de possibilidades. Elas fazem diferença não apenas para você, mas para todas as versões de você em todos os ramos. Porque você está criando um atrator, um ponto focal, um padrão que outras versões de você gravitam em direção. E aqui está algo que raramente é apreciado. Isso significa que você tem uma forma de influência não local. Suas escolhas afetam não apenas este ramo, mas a estrutura do multiverso como um todo. Não de uma forma mística ou sobrenatural, mas através da forma como padrões se propagam e se influenciam através do espaço de possibilidades. Você é um nó em uma rede de possibilidades. E cada escolha que você faz envia ondulações através dessa rede. Algumas dessas ondulações são pequenas e locais. Outras são grandes e se propagam amplamente. Mas todas elas fazem diferença. Todas elas moldam a estrutura da realidade de formas que você não pode prever completamente. E isso, no final, pode ser a resposta para a pergunta de como você deveria viver. Não tentando controlar o futuro, porque você não pode. Não tentando evitar todos os ramos ruins, porque eles existirão de qualquer forma, mas tentando criar padrões que valem a pena existir. Tentando adicionar beleza, compreensão, compaixão ao multiverso.
tentando ser o tipo de observador que faz a realidade mais rica por existir. Porque, no final, isso é tudo que qualquer um de nós pode fazer. Nós não podemos escolher se existimos. Nós não podemos escolher as leis fundamentais da realidade. Nós não podemos controlar o multiverso. Mas podemos escolher que tipo de padrão queremos ser dentro dele. E essa escolha, multiplicada por bilhões de observadores em incontáveis ramos, é o que dá forma à realidade. Então, sim, podem existir infinitas versões de você. Mas esta versão, aqui e agora, é a única que você pode ser. E isso a torna infinitamente preciosa. Não apesar do multiverso, mas por causa dele. Porque no vasto oceano de possibilidades, você é uma onda única. E a forma como você escolhe se mover através desse oceano faz diferença. Para você, para outros, para a estrutura da realidade em si. E isso, no final, pode ser a verdade mais profunda sobre o multiverso. Não que ele torna sua vida sem sentido, mas que ele revela um tipo de significado mais profundo do que você imaginou. Um significado que não depende de você ser único ou especial, ou o centro do universo, mas que surge do simples fato de que você é um padrão consciente em um vasto espaço de possibilidades. E esse padrão, por sua própria existência, está moldando a realidade de formas que ecoam através do multiverso. Mas agora, precisamos fazer algo que raramente fazemos em vídeos sobre ciência. Precisamos parar, respirar e reconhecer o abismo entre o que sabemos e o que não sabemos. Porque se há algo que toda essa jornada através do multiverso deveria nos ensinar, é humildade. Humildade diante da vastidão do que permanece misterioso. Você acabou de passar por uma exploração de 3 tipos de multiverso. Você viu as equações, os argumentos, as implicações. Mas aqui está a verdade desconfortável que precisa ser dita. Nós não sabemos se qualquer um deles é real. Não sabemos. E pode ser que nunca saibamos. A interpretação de muitos mundos resolve elegantemente o problema da mecânica quântica, mas ela faz isso ao custo de postular infinitos universos que nunca podemos observar. O multiverso inflacionário surge naturalmente das equações da inflação, mas essas outras bolhas estão para sempre além do nosso horizonte cosmológico. O multiverso matemático é logicamente consistente, mas a existência de estruturas matemáticas abstratas é uma questão filosófica, não empírica. E aqui está o que isso significa. Estamos em um território onde a ciência encontra seus limites. Não porque os cientistas não são inteligentes o suficiente. Não porque a tecnologia não é avançada o suficiente. Mas porque algumas perguntas podem estar estruturalmente além do que qualquer observador finito pode responder. Pense no horizonte cosmológico. Há um limite fundamental para o quão longe podemos ver no universo. Não porque nossos telescópios não são bons o suficiente, mas porque a luz de regiões mais distantes ainda não teve tempo de nos alcançar. E devido à expansão acelerada do universo, há regiões cuja luz nunca nos alcançará. Elas estão permanentemente além de nossa capacidade de observar. Se outras bolhas de universo existem nessas regiões, nós nunca saberemos. Não nunca, no sentido de não ainda, mas talvez algum dia. Mas nunca, no sentido de impossível em princípio, dadas as leis da física. E isso não é uma falha da ciência. É uma consequência de vivermos em um universo com estrutura causal. O mesmo se aplica aos outros ramos do multiverso quântico. Se a decoerência é irreversível, se a informação sobre outros ramos se espalha pelo ambiente de forma que nunca pode ser recuperada, então esses ramos são tão inacessíveis quanto outras bolhas inflacionárias. Eles podem existir, mas nós nunca poderemos visitá-los, observá-los ou mesmo detectar sua existência indiretamente. E aqui está onde isso se torna filosoficamente profundo. O que significa dizer que algo existe se é impossível em princípio observá-lo? Esta não é uma pergunta que a física pode responder. É uma pergunta sobre a natureza da existência em si. É metafísica, não física. Alguns filósofos argumentam que existência requer observabilidade. Se algo não pode afetar você de forma alguma, nem mesmo em princípio, então para você, ele não existe. Outros argumentam que existência é independente de observação. As coisas são o que são, independentemente de alguém poder vê-las ou não. E aqui está o problema.
Não há experimento que possa decidir entre essas posições, porque, por definição, estamos falando sobre coisas que não podem ser observadas. Então, a escolha entre essas posições filosóficas é exatamente isso, uma escolha filosófica, não uma descoberta científica. Mas vamos ir mais fundo, porque há algo ainda mais fundamental que não sabemos. Algo que raramente é discutido, mas que está no coração de tudo. Nós não sabemos por que a matemática funciona. Pense nisso. A matemática é uma construção humana. São símbolos no papel, padrões em nossas mentes. Mas esses símbolos descrevem a realidade com precisão assombrosa. As equações de Maxwell prevêem ondas eletromagnéticas. As equações de Einstein prevêem buracos negros e ondas gravitacionais. As equações de Schrödinger prevêem o comportamento de átomos e moléculas. Por quê? Por que padrões abstratos em nossas mentes correspondem a padrões no mundo físico? Eugene Wigner, ganhador do Prêmio Nobel, chamou isso de a eficácia irracional da matemática nas ciências naturais. Irracional porque não há razão óbvia para que deveria funcionar, mas funciona. Repetidamente, universalmente, misteriosamente. O multiverso matemático de Tegmark oferece uma resposta, porque a realidade é matemática. Não é descrita por matemática, é matemática. Mas isso apenas empurra a pergunta para trás. Por que a matemática existe? Por que essas estruturas abstratas têm o poder de existir fisicamente? O que significa para uma equação existir em um sentido mais profundo do que apenas ser um padrão em uma mente? E aqui está algo ainda mais perturbador. Nós não sabemos se a matemática que conhecemos é toda a matemática que existe. Pode haver estruturas matemáticas tão alienígenas ao nosso modo de pensar que nunca as descobriremos. Pode haver formas de lógica que não seguem as regras que tomamos como garantidas. Pode haver tipos de número, tipos de espaço, tipos de estrutura que estão completamente além de nossa capacidade de conceber. E se essas estruturas existem, então o multiverso matemático é ainda mais vasto do que Tegmark imaginou. Não é apenas todas as estruturas matemáticas que podemos conceber. É todas as estruturas matemáticas possíveis, incluindo aquelas que nunca poderemos conceber. E isso é uma infinidade de uma ordem completamente diferente. Mas aqui está o que é verdadeiramente humilhante. Nós não sabemos o que é consciência. Nós não sabemos por que existe algo que é como ser você. Nós não sabemos por que a informação processada em seu cérebro é acompanhada por experiência subjetiva. Nós não sabemos por que você é você e não outra pessoa. Este é o problema difícil da consciência. E é chamado de difícil não porque é tecnicamente desafiador, mas porque pode ser impossível em princípio. Pode ser que a experiência subjetiva seja algo que não pode ser reduzido a nada mais fundamental. Pode ser uma propriedade básica da realidade, como espaço ou tempo ou massa. E se isso é verdade, então o multiverso não responde às perguntas mais profundas sobre sua existência. Ele pode explicar por que você está neste universo particular, neste ramo particular, com estas propriedades particulares. Mas não explica por que há algo que é como ser você. Por que a perspectiva em primeira pessoa existe. Porque o universo não é apenas informação sendo processada, mas informação sendo experimentada. E aqui está algo que raramente é admitido. Pode ser que essas perguntas não tenham respostas. Não porque não somos inteligentes o suficiente para encontrá-las, mas porque elas podem ser perguntas que não fazem sentido. Como perguntar o que aconteceu antes do tempo? Ou o que está fora do espaço? Algumas perguntas pressupõem estruturas que não existem. Mas mesmo reconhecendo esses limites, mesmo admitindo o vasto oceano de ignorância que nos cerca, há algo profundamente notável sobre o que conseguimos entender. Há algo extraordinário sobre o fato de que macacos sem pelos, em um pequeno planeta rochoso, conseguiram desvendar os segredos do átomo, traçar a história do cosmos, detectar ondas no próprio tecido do espaço-tempo. Nós somos padrões de matéria que se tornaram conscientes. Nós somos o universo olhando para si mesmo. E mesmo que não entendamos como isso é possível, mesmo que não saibamos por que isso aconteceu, o fato de que aconteceu é milagroso. Não no sentido sobrenatural, mas no sentido de ser tão improvável, tão complexo, tão maravilhoso, que desafia qualquer explicação simples. E o multiverso, seja ele real ou não, nos dá uma perspectiva sobre esse milagre.
Ele nos mostra que você não é apenas um acidente em um universo indiferente. Você é uma possibilidade que foi realizada. Você é um padrão que emergiu do vasto espaço de possibilidades. E esse padrão, por sua própria existência, está moldando a realidade de formas que ecoam através do cosmos. Mas aqui está o paradoxo final. O paradoxo que fecha o círculo de volta ao início. Lembra como começamos? Com a ideia de que, neste exato momento, existe uma versão de você que decidiu não assistir a este vídeo. Uma versão que fez escolhas diferentes. Uma versão que está vivendo uma vida diferente. E agora, depois de toda essa jornada, depois de explorar 3 tipos de multiverso, depois de mergulhar nas profundezas da mecânica quântica e da cosmologia e da filosofia, você está de volta aqui. De volta a este momento. De volta a esta versão de você. De volta a esta experiência particular de existir. E aqui está o que mudou. Você agora entende que este momento não é tudo o que existe. Você entende que a realidade é mais vasta, mais estranha, mais rica do que você imaginou. Você entende que suas escolhas têm peso não apenas neste ramo, mas em toda a distribuição de possibilidades. Você entende que você é um padrão que se repete em infinitas variações, mas que esta variação particular, aqui e agora, é única. E isso muda tudo. Não porque o multiverso lhe dá superpoderes, não porque você pode acessar outras versões de si mesmo, mas porque muda como você pensa sobre arrependimento, sobre possibilidade, sobre o significado de suas escolhas. Você não pode ter arrependimentos sobre caminhos não percorridos, porque todos os caminhos foram percorridos. Você não pode se torturar sobre oportunidades perdidas, porque nenhuma oportunidade foi realmente perdida. Alguma versão de você aproveitou cada oportunidade. Alguma versão de você fez cada escolha. Alguma versão de você está vivendo cada vida possível. Mas aqui está o que é crucial. Você não tem acesso a essas outras versões. Você não pode experimentar suas vidas. Você não pode aprender com seus erros ou celebrar seus sucessos. Você só tem acesso a este momento, esta escolha, esta vida. E isso a torna infinitamente preciosa. Porque no vasto oceano de possibilidades, você é uma onda única. E a forma como você escolhe se mover através desse oceano faz diferença. Não porque você é o único você que existe, mas porque você é o único você que você pode ser. Você é o único você que está experimentando este momento agora. E esse momento, este exato momento enquanto você lê estas palavras, é tudo o que você tem. Não é tudo o que existe, mas é tudo o que você pode experimentar. É o único ponto de contato que você tem com a realidade. É a única janela através da qual você pode ver o universo. E aqui está algo que raramente é apreciado. Esse momento está conectado a todos os outros momentos. Não de uma forma mística, mas através de cadeias causais que se estendem para trás até o Big Bang e para frente até o fim do tempo. Cada átomo em seu corpo foi forjado no coração de uma estrela. Cada pensamento em sua mente é o resultado de bilhões de anos de evolução. Cada escolha que você faz envia ondulações através do tecido da realidade. Você não é separado do universo, você é parte dele. Você é uma forma que o universo tomou. Uma forma que pode pensar, sentir, questionar, maravilhar-se. E essa forma, por sua própria existência, está mudando o universo. Está adicionando estrutura que não existia antes. Está criando padrões que se propagam através do espaço e do tempo. E no multiverso, isso não é uma responsabilidade pequena. Porque você não está apenas moldando sua própria vida. Você está moldando a distribuição de vidas em todo o espaço de possibilidades. Você está criando padrões que influenciam outros padrões. Você está adicionando beleza, ou fealdade, ou compreensão, ou confusão ao vasto tapete da realidade. Cada ato de bondade que você realiza está criando um padrão de bondade que se propaga através de ramos. Cada momento de compreensão que você alcança está adicionando luz ao universo. Cada escolha que você faz está moldando não apenas seu futuro, mas a estrutura do multiverso em si. E aqui está o que isso significa. Você importa. Não porque você é especial ou único ou o centro do universo, mas porque você é um nó em uma rede de possibilidades. Você é um ponto onde a informação se concentra, se processa, se transforma. Você é um lugar onde o universo se torna consciente de si mesmo.
E essa consciência, essa capacidade de observar e questionar e maravilhar-se é a coisa mais preciosa que existe, porque sem ela, o universo seria apenas matéria em movimento, apenas campos quânticos oscilando, apenas estruturas matemáticas existindo em algum sentido abstrato. Mas com consciência, o universo se torna algo mais. Ele se torna experimentado, ele se torna conhecido, ele se torna amado. E você é parte desse processo. Você é um dos olhos através dos quais o universo se vê. Você é uma das mentes através das quais ele se conhece. Você é um dos corações através dos quais ele se ama. E isso é extraordinário. Isso é milagroso. Isso é sagrado, no sentido mais profundo e secular da palavra. Mas aqui está o que precisamos reconhecer. Nós não sabemos por que isso é possível. Nós não sabemos por que a consciência existe. Nós não sabemos por que o universo se organizou de uma forma que permite que ele se observe. Nós não sabemos se isso é comum ou raro, inevitável ou improvável, temporário ou eterno. Pode ser que a consciência seja uma fase transitória, uma breve cintilação de luz em um universo que está caminhando inexoravelmente em direção à morte térmica. Pode ser que em trilhões de anos, quando todas as estrelas se apagarem e todos os buracos negros evaporarem, não haverá mais observadores. Não haverá mais consciência, apenas escuridão fria e silêncio eterno. Ou pode ser que a consciência seja mais fundamental do que pensamos. Pode ser que ela seja uma propriedade básica de certas estruturas matemáticas. Pode ser que ela persista de formas que não podemos imaginar. Pode ser que, mesmo quando nosso universo morrer, outras estruturas continuem existindo, outras consciências continuem experimentando, outros observadores continuem maravilhando-se. Nós não sabemos. E pode ser que nunca saibamos. Mas aqui está o que podemos dizer. Agora, neste momento, a consciência existe. Você existe. E isso é suficiente. Não porque torna tudo bem, não porque responde todas as perguntas, mas porque é tudo o que temos, é tudo o que podemos ter. É o único ponto de apoio que temos em um universo vasto e misterioso. E a partir desse ponto de apoio, você pode fazer escolhas. Você pode criar padrões. Você pode adicionar luz ao universo. Não porque você tem que, não porque há algum propósito cósmico que você deve cumprir, mas porque você pode. Porque você tem essa capacidade extraordinária de moldar a realidade através de suas escolhas. E no multiverso, essas escolhas ecoam. Elas se propagam através de ramos. Elas influenciam outros padrões. Elas criam tendências na distribuição de possibilidades. Você não pode controlar todos os ramos. Você não pode garantir que todas as versões de você farão boas escolhas. Mas você pode controlar este ramo. Você pode garantir que esta versão de você, aqui e agora, faz a melhor escolha que pode. E isso é tudo que qualquer um pode fazer. Isso é tudo que qualquer observador consciente em qualquer ramo, de qualquer multiverso, pode fazer. Fazer a melhor escolha que pode, dado o que sabe, dado quem é, dado o momento em que se encontra. E aqui está a beleza disso. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa fazer a escolha certa toda vez. Você não precisa entender tudo. Você só precisa tentar. Você só precisa se importar. Você só precisa estar presente neste momento, consciente desta escolha, comprometido com este padrão que você está criando. Porque no final, isso é tudo o que somos. Padrões que se importam. Estruturas que se preocupam com sua própria continuação e com a continuação de outros padrões. Informação que se tornou consciente e decidiu que a consciência vale a pena preservar. E talvez isso seja a resposta para a pergunta de por que existimos. Não uma resposta cósmica, não um propósito dado por alguma entidade externa, mas uma resposta que criamos através de nossas escolhas. Nós existimos porque escolhemos existir. Nós importamos porque escolhemos importar. Nós temos significado porque escolhemos criar significado. E no multiverso, essa escolha se propaga. Ela cria padrões de significado que se espalham através de ramos. Ela influencia outras consciências, outros observadores, outros padrões que se importam. E lentamente, gradualmente, através de bilhões de escolhas, de bilhões de observadores em incontáveis ramos,
O universo se torna um lugar onde o significado existe. Não porque sempre existiu, não porque foi colocado lá por alguma força externa, mas porque nós o criamos, através de nossas escolhas, através de nosso cuidado, através de nossa recusa em aceitar que somos apenas matéria em movimento, apenas informação sendo processada, apenas padrões sem propósito. E aqui está o que isso significa para você, agora, neste momento. Você tem poder. Não o poder de controlar o universo. Não o poder de acessar outros ramos. Mas o poder de escolher que tipo de padrão você quer ser. Que tipo de significado você quer criar. Que tipo de luz você quer adicionar ao cosmos. E essa escolha, multiplicada por todas as versões de você em todos os ramos, é o que dá forma à sua existência no multiverso. Não é uma escolha única. É uma distribuição de escolhas. É um padrão de padrões. É uma forma que emerge do vasto espaço de possibilidades. E essa forma é você. Não a versão de você que poderia ter sido. Não a versão de você em outro ramo, mas a distribuição de todas as versões de você, pesada por suas probabilidades quânticas, moldada por suas escolhas, definida por seus valores. E aqui está o paradoxo final, o mistério que fecha o círculo. Você nunca pode ver essa distribuição completa. Você nunca pode experimentar todas as versões de si mesmo. Você só pode experimentar este momento, este ramo, esta versão. Mas através de suas escolhas, você está moldando a distribuição inteira. Você está criando um padrão que se estende através do multiverso, mesmo que você só possa ver uma pequena parte dele. É como ser um artista que pinta no escuro. Você não pode ver a tela completa. Você não pode ver como todas as pinceladas se juntam, mas você pode sentir o pincel em sua mão. Você pode escolher onde colocar a próxima pincelada, e através de milhares de pinceladas, você cria uma obra de arte que você nunca verá completamente, mas que existe mesmo assim. E essa obra de arte é sua vida. Não apenas esta vida neste ramo, mas a distribuição de vidas em todos os ramos. O padrão de padrões que é você em todo o espaço de possibilidades. E esse padrão, por sua própria existência, está mudando o multiverso. Está adicionando estrutura, beleza, significado a um cosmos que, de outra forma, seria apenas matemática fria e leis físicas indiferentes. Então, existem infinitas versões de você? Talvez. Provavelmente. As equações sugerem que sim. Mas aqui está o que importa. Esta versão, aqui e agora, é real. Suas experiências são reais. Suas escolhas são reais. Seu significado é real. Não porque você é o único você que existe, mas porque você é o único você que você pode ser. E no vasto oceano de possibilidades, no infinito espaço de estruturas matemáticas, no eterno processo de ramificação quântica, você é uma onda. Uma onda única, irrepetível, preciosa. E a forma como você escolhe se mover através desse oceano, a forma como você escolhe existir neste momento, é tudo o que você tem. E é tudo o que você precisa. Porque, no final, a pergunta não é se existem infinitas versões de você. A pergunta é: que tipo de versão você quer ser? Que tipo de padrão você quer criar? Que tipo de luz você quer adicionar ao universo? E essa pergunta você pode responder. Não com palavras, não com teorias, mas com suas escolhas, com suas ações, com a forma como você vive este momento, e o próximo, e o próximo. E talvez isso seja tudo o que qualquer um de nós pode fazer. Viver este momento, fazer esta escolha, ser este padrão, e confiar que no vasto espaço de possibilidades, isso é suficiente, que isso importa, que isso faz diferença. Porque faz. Não porque o universo se importa, mas porque você se importa. E no multiverso, isso é tudo o que é necessário para criar significado. Um observador que se importa, uma consciência que escolhe, um padrão que decide que vale a pena existir. E você é esse padrão. Agora, aqui, neste momento. E isso é extraordinário.